A Torre, oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudo aqui tem.com.br. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. E Big Ben, porque sua saúde é um Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tommaso e Gerson Nogueira. E vamos começar falando logo do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, a Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui na tela, conferindo os resultados de mais uma rodada. América de Natal 2, Salgueiro 0, Botafogo 2, Remo 0, Confiança 1, ABC 1, River 0, Asa 0, Cuiabá 2, Fortaleza 0. A classificação tem um novo líder. O Botafogo da Paraíba é o primeiro colocado com 22 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, que é o segundo colocado, só que o Botafogo tem um saldo melhor. 6 gols de saldo para o Botafogo e o Fortaleza 5 gols de saldo. O Remo é o terceiro colocado com 20 pontos e na quarta posição está o Asa de Arapiraca com a mesma pontuação do Clube do Remo, o Remo levando vantagem também no critério de desempate. Então, Botafogo, Fortaleza, Remo e Asa formam o G4. O Botafogo está coladinho, aliás, o ABC está coladinho aí. O ABC tem 19 pontos, é o quinto colocado. Então, o bolo está formado aí, eu acho que esses 5 estão brigando mais diretamente pelas 4 vagas. Já desgarrado um pouco mais o América na sexta posição com 16 pontos, o Salgueiro também tem 16 pontos e o Cuiabá é o oitavo colocado com 13. A vitória do Cuiabá sobre a equipe do Fortaleza, com 2 gols de pênalti, tirou o Cuiabá do Z2. O Cuiabá, neste momento, fora da zona de rebaixamento. Estão rebaixados, ou estariam rebaixados neste momento, o Confiança, que é o 9º colocado com 13 pontos, e o River, que é o 10º colocado com 11 pontos. O Confiança, que é o próximo adversário do Clube do Remo, na outra segunda-feira, dia 22 de agosto, às 19h15, Mangueirão, Remo e Confiança, jogo fundamental. Aliás, todos os jogos agora absolutamente decisivos para a vida do Clube do Remo. Importante a presença do torcedor, importante que o time reencontre o caminho da vitória e reencontre também o bom futebol que não achou no jogo em João Pessoa, quando perdeu para o Botafogo por 2-0. Aliás, vamos ver os gols da partida. Vamos aqui conferir os gols do jogo Botafogo e Remo. 2-0 para o Botafogo. Está aí o primeiro gol, a batida de fora da área do Val. O gol foi já na reta final do primeiro tempo. Na verdade, o Remo tinha posse de bola, saiu errado. O Murilo deu passe errado, o Val se antecipou, roubou, ganhou de 2 e bateu de fora da área. E o Fernando Henrique também aceitou, mesmo ela tendo batido no montinho. Essa é aquela bola que o goleiro se precipita para ela, para evitar que ela suba, porque ela vai arriar batendo. Aí não tem jeito, né? Ele ficou muito atrás. Enfim. E aí o segundo gol... Chute de cabeça. Um cabeçaço do Rodrigo Silva, bom atacante da equipe do Botafogo, fazendo 2-0 para o Belo, que com esta combinação de resultados, essa derrota do Fortaleza por 2-0 para o Cuiabá, o Belo, o Botafogo da Paraíba, é o novo líder. Interessante que se o Fortaleza perdesse por 1-0, o Fortaleza continuaria sendo o primeiro colocado. Mas o segundo gol do Cuiabá deu esta condição. Então a gente pode dizer que o Remo perdeu para a melhor equipe do grupo. A melhor equipe do campeonato até. Né? No grupo. Do grupo, porque do campeonato é o Guarani. Por isso que durante a semana a gente acabou dizendo que até o empate seria um bom resultado. Não, né? seria. E a derrota absolutamente normal. Nas circunstâncias em que o Remo perdeu, o empate seria um achado, né? Porque o Remo fez todo o esforço necessário para não ganhar. Porque começou errado, continuou errado, e as mudanças subsequentes também foram erradas. E o pior,
ainda houve a presença do imponderável ali, com o João Vitor saindo com 3 minutos havia entrado há 3 minutos, sofreu uma falta violenta. Teve essa chancezinha, né? Aliás, falta não marcada, diga-se de passagem. Sim, não marcada. E houve a falta. E o Davi Luiz, o jogador que cometeu a falta, só foi receber um amarelo depois de ter espanado bastante o jogo todo, muito quase no final. O Plínio bateu o Edno logo no começo, o zagueiro Plínio, e o juiz marcou falta do atacante do Remo. A opção pelo Levi na frente não surtiu efeito. Foi um desastre, porque o Levi, ele aparentemente não entendeu a natureza dessa função, que era estar lá na frente ajudando, e a pergunta que não quer calar. O Levi, até rodadas atrás, ele era o principal jogador do Remo. Exato. Aí na posição de lateral. Aí você já tem uma defesa desmontada com a saída do Max e do Henrique, né, que não jogaram. E o bom senso, a lógica indicava que o ideal era preservar a defesa pelo lado direito também com o Levi. E na hora, mas tudo bem, entrou errado. No meio do caminho, conserta. Mas no intervalo, ele agravou o problema. Ele tirou o Levi, manteve o Murilo, que no final do jogo disse que está sem ritmo. Não joga uma água de salsicha. Ele com ritmo já é complicado. Imagina sem ritmo. E houve a participação decisiva dele nesse lance do Val, né, que resultou no gol. E depois... Aí foi o cartão amarelo do Fernando Henrique. Que tirou ele do próximo jogo, né? E olha, ele poderia ter sido expulso. Eu acho também. A entrada saiu barato. Agora também é o seguinte, ele tinha que sair, não tinha jeito. Não, ele tinha que matar a jogada. Matar a jogada, era gol isso. Ele ia entrar sozinho. Outra coisa, o Fernando Henrique fez uma das melhores atuações dele. Concordo. O gol, realmente, é aquilo que você falou. O Montinho ali, ele poderia ter tentado ali, talvez, né? Antecipar. Aquela bola que você sabe que ela vai arriar, você vai para evitar que ela quique, né? Agora, um campo também muito ruim. Agora, ruim pro Botafogo também, né? Esse lance, ele fez essa defesa e logo na sequência tomou o gol de cabeça. Foi o gol de cabeça, porque também aí o chute, aliás, né? A cabeçada foi um foguete. Um chute. O Fernando Henrique está lembrando o velho Fernando Henrique dos tempos do Fluminense, que ele era um goleiro que fazia defesas fantásticas, tomava alguns gols, né? Não, mas ele está bem. Ele tá bem. Para as críticas que sempre foram feitas, principalmente no Campeonato Paraense, que ele teve realmente uma participação... Esse ano, né? Deste ano, muito ruim, na Copa Verde, mas a Série C ele está bem. Agora, voltando à situação do Remo, provavelmente o Botafogo ganharia esse jogo de qualquer jeito. O Botafogo se lançou o jogo com uma intensidade, com uma volúpia. Mas no segundo tempo, já. Não, mas se lançou. Ele foi um time muito sólido. Ele propôs a torcida o jogo, jogando junto também, mais de 6 mil pessoas. O segundo tempo já teve um Botafogo mais agressivo do que o primeiro. Exatamente. Achou aquele gol. E o Remo deu... nós, hein? No segundo tempo... O Remo podia ter tomado... Não, 2-0. Aí entra o papel do Fernando Henrique. Exatamente. O Fernando Henrique impediu a goleada. Porque umas 3 ou 4 ali tinha endereço certo. E a lateral com o Murilo não saía nem na foto. Ele pegava o drible ali próximo da... No primeiro cruzamento. Primeiro gol do Botafogo, o Murilo errou a saída. Era um contra-ataque que o Remo estava armando. O Remo acabou propiciando esse gol. Aí o Edno... Eu acho que ele foi pro Edno que ele meteu a bola, pro Eduardo Ramos, não lembro cara bem. Antecipou. E aí o Val chega na antecipação. A gente pode perceber. Aí o time estava saindo. Mas a pergunta que não quer calar, Guerreiro, é o seguinte. Se era para improvisar, se era para buscar uma saída, o improviso se justifica por quê? Precisava-se de um jogador ao lado do Edno na frente, né? Alguém que chegasse pelos lados. Se você tem um especialista, que é o Magno, especialista, é um atacante, joga por ali. De ofício, ele foi levado lá para Paraíba, mas não era para jogar. Tanto que houve 2 ocasiões, mesmo depois da mudança, né, aconteceram 2 ocasiões em que o técnico Valdemar Lemos poderia ter corrigido isso. Quando ele colocou no intervalo o João Vitor, no lugar do Levi, e depois, quando o João Vitor acabou saindo, ele colocou no lugar do João Vitor, o Éricles. Ele não... Em nenhum momento ele olhou para o Magno. E no final ele ainda botou o Júnior Miranda, que, por sinal, deu um dos melhores chutes do Remo no jogo, que foi uma bola que raspou na zaga no finalzinho, né? Ali a 2 minutos do fim, e foi para escanteio. Teve aquela bola na trave no primeiro tempo também, sim, né? Sim. No primeiro tempo o Remo teve no jogo. Antes do gol do Botafogo... O Remo estava melhor. Estava melhor. Foi o momento que o Remo estava melhor. O gol do Botafogo desarticulou. Desarticulou por completo. E o segundo tempo do Botafogo foi um segundo tempo quase perfeito, no sentido tático.
Ele fechou todas as passagens que o Remo podia ter e foi um time muito forte na marcação. Tão forte que às vezes exagerava, né? Era um time que chegava com 2, 3 até. O Eduardo Ramos não jogou, não conseguiu jogar. Não achou espaço. Não achou espaço. E o Marcinho também. Não. O Marcinho, que é um dos jogadores que tem sido, né, pelo Agora, menos, os jogadores mais regulares. Os dois volantes, o Yuri e o Smoller também não produziram. O Botafogo, por seu turno, estreou o Rafael Luiz, ele entrou no segundo tempo, né? Ex-Paysandu, e contratou o Juan também, ex-jogador do Paysandu, né? que vai ser utilizado nos próximos jogos. Guerreiro, eu ia colocar para o Gerson, nós aqui, né, ao longo da chegada do Valdemar, a gente elogiou porque o Valdemar hoje a gente vê que ele tem o comando do grupo. É verdade. Né? Então, e a gente sabe que o grupo tem limitações, que o Remo precisaria, eu já ouvi, assim, de pelo menos umas 2 contratações pontuais para tentar ajustar, porque quando afunilar, você não vai poder errar, porque o mata-mata vai ser a série decisiva para levar o Remo de volta à Série B. Mas também a gente não pode deixar aqui de dizer o seguinte, que com toda a experiência do Valdemar Lemos, que vive o dia a dia, nós não estamos lá todo dia para ver o que ele tentou propor, mas ele inventou. E quando ele inventou, ele descaracterizou uma equipe que vinha atuando dentro de um padrão. E tirou. Ontem o Remo perdeu o rumo completamente. Na verdade, ele se ocupou o tempo inteiro do lado direito. Se você observar, todas as substituições tinham a intenção de corrigir a invenção inicial. Eu ouvi hoje uma coisa de uma pessoa... O João Vitor era para corrigir a primeira invenção, depois do João Vitor não podendo, ele entrou com o Eric para corrigir, não deu jeito. Vamos ouvir o Valdemar, vamos saber quais são os argumentos e as explicações do técnico Valdemar Lemos. Infelizmente, hoje a equipe adversária ela se ouve melhor, né? E surpreendeu a gente aí de várias formas, com o Campo Grande, um trabalho de bolas longas. A gente não aproximou a marcação do jeito que nós estávamos pensando que deveria acontecer, a compactação da gente, a marcação da gente, a gente dando espaço, e na hora que a gente roubava a bola, a gente não fazia uma transição com velocidade, conforme eu sempre peço que faça, conforme nós treinamos. Em todos os treinamentos da gente, eu tento fazer essa transição com bastante velocidade. Eu esperava muito que a gente tivesse uma boa produção ali com o Levi, né? Que ele sempre produz muito bem na frente, ele sempre avança muito bem, né? E a gente tendo as 2 modificações forçadas que a gente teve com relação aos zagueiros, a gente tentar compor melhor defensivamente e ter ele saindo, né? E infelizmente não deu certo diante das modificações que a gente foi obrigado a fazer, né, no miolo da zaga da gente, na primeira linha defensiva da gente. Isso aí me fez pensar que o Murilo iria compor melhor ali, e realmente ele não teve, ele compôs, né, dentro das possibilidades dele. Mas tudo também, o crucial de tudo, acho que foi a saída do João, né? Com a substituição que a gente contava que acho que a gente iria criar alguma surpresa e movimentação diferenciada na nossa equipe. Infelizmente, isso aí não foi possível com a saída dele logo no início do segundo tempo. Esta entrevista ele deu após a partida para o companheiro Paulo Cacheado, da Rádio Clube, e o Cacheado fez esta pergunta, que está aí no bojo dessa resposta. Por que quando ele tirou, quando ele colocou o João Vitor, ele não tirou o Murilo e optou por tirar o Levi, porque aí ele poderia recolocar o Levi na sua posição. Na função dele. E a explicação dele, primeiro, pela colocação do Levi, foi que o Levi... Não produziu. A presença do Levi no jogo foi feita da forma que foi, porque ele produzia bem nos treinos, foi isso que ele disse, mas não deu certo no jogo. E ele não manteve o Levi no jogo, colocando o Levi como lateral direito, porque entendia que para fazer a primeira linha defensiva, o Murilo faria melhor que o Levi. Essas foram as explicações dele. Né? Ele não conhece o Murilo. O equívoco acabou se revelando, né, na prática. O outro aspecto é que o Levi, e talvez o Valdemar tenha se referido a isso, o Levi aparece bem normalmente na frente. Tem sido, em muitos jogos, um verdadeiro atacante. Mas ele aparece bem quando joga de lateral e vai. Exatamente, mas é o lateral que se projeta. Ele não é já o atacante que está lá. Lembra do Pikachu?
dizia aquilo, mas aí a que pergunta preferia que não- jogar indo de trás, partindo de trás. Mas a pergunta que não quer calar, se ele acha que o Levi não iria compor bem essa linha, mas aí ele teria que ter uma cobertura. Ele não perderia o Levi com a força que tem pelo lado direito, mas manteve o Murilo. Aí hoje eu ouvi uma coisa interessante. Alguém de lá de dentro do Remo, eu encontrei e disse assim... Outra chance, foi o Eduardo Ramos aí. Foi. Um pouco antes do gol do Val. Pouquinho antes. Por que você mantém um jogador ruim no elenco? Não tenho nada contra o Murilo como pessoa. Agora, como jogador, ele não provou nada desde o início do ano. Todas as vezes que ele entrou, ele nunca jogou bem. Então, por que você mantém? Uma hora você vai precisar dele. Aí aconteceu, precisar dele no jogo de sábado, e ele, mais uma vez, não render nada. Um outro ponto da entrevista do Valdemar ao Cacheado que merece reflexão é quando ele deixa claro que ele estava apostando tudo na entrada do João Vitor. Eu acho outro equívoco. Não acredito que fosse mudar o jogo. Por quê? O meio-campo do Remo, que tem sido o ponto forte da equipe, é o setor mais ajustado, ele ontem simplesmente não conseguiu jogar. Os volantes não conseguiram marcar ninguém, o Carlinhos teve liberdade, aquele Ângelo disparava pelo lado direito né, o tempo todo. Muito bom lateral. Muito né? bom. Mas também não tinha ninguém conseguindo contê-lo. Agora, esse Rodrigo Silva também não perdeu uma pelo alto, ganhou todas. Mas, por outro lado, o João Vitor ele iria depender muito de cruzamentos na área. Ele é um jogador de bola aérea. O miolo da zaga do Remo comprometeu? Vocês Olha, eu acho que o miolo foi o menos responsável. Era o mais temeroso. Eu também acho que... Achei o Ítalo um pouco melhor do que o Ciro Senna, mas o Ciro Senna num nível bom também. Não culpo. Acho que o único problema foi o lance do segundo gol. Realmente ali houve falha. Aquilo é bola aérea. O jogador, ele não sai do chão. Esse é o lance. Não, houve um treinamento. O zagueiro sobe e deixa passar. Né? Pode perceber, o Plínio sobe. Agora o jogador estava impedido, esse aí que pegou o rebote. Aí, ó. Olha aí. Plínio vai, entendeu? Esse movimento enganou a zaga. Só que a zaga tinha que estar lá. Bola no primeiro pau já, praticamente no primeiro pau. Agora, que o João Vitor fosse mudar o jogo, não creio. Ficou aquela expectativa, tipo, ele fez o gol da vitória contra o River. Mas isso é muito pouco para você avaliar que alguém vai mudar a história de um outro jogo dessa maneira. Na verdade, ele estava apostando na mesma mudança que foi feita no jogo passado. Tanto que logo em seguida ele botou o Hércules, que foi o mesmo jogador usado junto com o João Vitor para mudar o jogo contra o River. A diferença é que o Botafogo estava muito bem postado, jogando em casa, saindo só nas boas, e um time que não vacilava na marcação. Você reparava que era uma marcação agressiva. A postura do Botafogo, ele manteve a postura os 90 minutos. Ele não mudou, não alterou. E o Remo não conseguiu sair. Não conseguiu, em nenhum momento. Agora, aqui destacar o trabalho, mais uma vez, do bom técnico Itamar Schuller. Sem dúvida. Que o Remo já teve pela frente contra o Operário. O Operário. Operário. E o Botafogo aqui atrapalhou a vida do Remo. Foi empate. Foi 0-0. Exatamente. Só até olhando aqui a tabela, faltam 5 jogos, nós fechamos a 13ª rodada, então cada um tem 5 jogos a fazer, mas é bom destacar que o Remo, dos 5 jogos, faz 3 em casa. Aliás, inclusive o último. Como outros, à exceção do Fortaleza, que faz só 2 em casa. Então, o Fortaleza também está... E o Fortaleza como O Fortaleza perdeu nesse domingo para o Cuiabá, que conseguiu escapar lá do Z2, e o Fortaleza é aquele time que bate na trave todo ano. Não, ele começa bem, quando chega na reta final, ele vai o Fortaleza mostrou também aqui, contra o Remo, que é um time como visitante, um time frágil. É um time que tem problemas como visitante. Ele normalmente tem se dado mal. Então, essa caminhada aí com 3 jogos fora pode atrapalhar bastante o time do Fortaleza. Deixa eu ver aqui o Botafogo, os próximos jogos do Botafogo. Na 14ª rodada, o Botafogo vai jogar com o River no Piauí. Na 15ª... subiu de produção e está brigando para sair lá da zona. Na 15ª rodada, o Botafogo recebe o América de Natal. Na 16ª, Botafogo... Deixa eu ver se eu acho aqui o Botafogo na 16ª.
recebe o Confiança. São 2 jogos seguidos? 2 jogos seguidos em casa, o O Botafogo. Remo faz 2 jogos. Nunca teve Não, o 2 Remo, jogos seguidos. não, o Remo é sempre alternado. Né? O Remo não consegue. Com isso, ele Aí não ele- consegue disparar. Aí o Botafogo sai na 17ª, o Botafogo vai jogar com asa em Arapiraca. E na última rodada recebe o Fortaleza, o que é interessante para o Remo. É. Esse confronto Botafogo e confronto Fortaleza direto, na né? última rodada é muito Eles interessante. vão se pegar aí. Exatamente. Vai ser... A sequência do Aí Remo. foi isso. Remo recebe o Confiança, sai para jogar com o ABC, recebe o Salgueiro, sai para jogar com o Fortaleza e recebe o América de Natal. Esta é a sequência do clube do Remo. Aí, o que eu queria perguntar agora para vocês é o seguinte. O Botafogo está contratou. Se é reforço ou não, Certo. é uma questão de leitura. Mas ele está contratando jogadores que estavam disputando a Série B e estão indo para o time do Botafogo para disputar a Série C. Eles estão recebendo jogadores que estavam numa divisão teoricamente melhor. Acima. Então, Rafael Luz, Juan. Eu sei que o Remo está sem caixa, eu sei que o Remo está com dificuldade, eu sei do esforço da diretoria do Remo para cumprir os seus compromissos. Mas era necessário um upgrade no Remo? Acredito que sim. Eu acho que o Remo tem um problema ali na primeira linha do meio-campo. Ali precisa de um volante. O Remo precisa de um primeiro volante, que ele não tem. Imaginava-se que era o Lucas Garcia. Já ficou provado que não tem sido bem assim. O Remo precisa de um outro atacante de lado. O Remo não tem um atacante de velocidade hoje. Talvez até tenha, mas não é utilizado. Outra coisa, o Luiz Carlos Imperador se machucou, voltou, treina e não é utilizado. Não é utilizado. E eu tenho ouvido relatos de que ele tem Tá ido bem treinando nos treinos. normalmente. Tem ido bem nos treinos, entendeu? É um jogador que acho que com um jogo, por exemplo... Um jogo desse aí. O jogo de sábado, o Edno, que levou uma pancada, né, na perna logo no começo, e ele falou para nós na Rádio Clube que estava no sacrifício. Era um jogo. A gente percebeu Era um isso. jogo para ter o Luiz Carlos ali com uma opção, até pelo estilo, lembra muito. É um jogador que faz pivô. E o Remo não tinha esse jogador. Acho que o Valdemar confiava muito apenas no garoto, no João Vitor, que ia ser o homem lá da área. E, repito, ia colocar o João Vitor e o Remo não fazia jogadas de linha de fundo. Pois é, mas se ele tinha essa confiança no João Vitor, não seria lógico que o João Vitor começasse o jogo? Exatamente. Né? Mas eu falo da confiança de ter o João Vitor como a opção. Uma opção. Eu falo do Luiz Carlos como O plano a B. opção também. O plano E B. o plano C era o Éricles, era o pelo Éricles. visto. Ficou claro que era o Éricles. O Magno era o plano D. Se houvesse dentro. Bom, mas o Remo precisa, na minha concepção, o Remo precisa ganhar os 3 jogos em casa. Se ele ganhar os 3 jogos em casa, ele está classificado, ele está no G4. Melhor seria que ele fosse primeiro ou segundo. Mas Para escapar também do confronto contra os melhores. e para ter a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Eu acho que esse era um ponto interessante para se avaliar. E eu gosto de avaliar sempre os confrontos, nunca nas rodadas ímpares. Eu prefiro nas pares. Porque nas pares, por exemplo, se a gente parar no domingo que vem for avaliar, for analisar isso, cada clube vai ter 2 jogos para fazer em casa e 2 jogos para fazer fora. Então, são 14 jogos disputados. Embora no próximo domingo o Fica Remo ainda mais, não tenha jogado. Né? Pois é, esse é que é o problema. Tem que esperar o jogo, né? Que os jogos são segunda. Mas, enfim, eu acho que vale a classificação, agora, se possível, que essa classificação seja nas 2 primeiras posições. Né? E aí o Remo vai ter, forçosamente, Que buscar ponto fora. Buscar ponto fora. Para isso... E não pode jogar da maneira como jogou, de certa forma até descuidadamente, e errando muito. Tudo bem, e o técnico tem razão ao destacar o bom rendimento do time do Botafogo, é verdade. Mas o Remo também não fez por onde escapar disso. Estava claro que o Botafogo tinha um esquema de sufocar o tempo todo, sempre que necessário. Parou de sufocar só quando estava com o resultado já, né, mais tranquilo. Né? Mas a gente observava no jogo, acho que vocês notaram também, que aquela síndrome do 2-0 em nenhum momento ameaçou o Botafogo. É verdade. Porque ele tomou todas as medidas, todas as precauções para não ter surpresa. Tanto que o Remo, o jogo ia se arrastando e a gente tinha a convicção que o jogo estava decidido, né? E estava mesmo. Vamos voltar daqui a pouco para falar do Paysandu. O Paysandu se prepara para voltar para a Série B. A Série B está em recesso.
recomeça terça-feira com jogos atrasados e no final de semana já com o retorno. Tudo isso e muito mais para vocês já já. Todo dia é dia de economizar na Big Ben. Tem a terça do genérico e a quinta da fralda, para você economizar muito mais. Big Ben, todo dia, preços que ninguém tem. A Big Ben não para. Sexta-feira com Didi no bolso, futebol lá na praia mais tarde. Tá suave. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Tá suave. Deixa o trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma roda todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos, tá suave, tá suave. E se a cada noite der bola, relaxa, tá suave, tá suave. Se tem uma gold gelada, tenho tudo que preciso, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Todo dia é dia de economizar na Big Ben. Tem a terça do genérico e a quinta da fralda, para você economizar muito mais. Big Ben, todo dia, preços que ninguém tem. A Big Ben não para. A mais nova série do Diário do Pará traz as principais informações sobre o 36º Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Diário Pédia Olímpico, com 5 guias ilustrados, onde você conhecerá os esportes praticados nas Olimpíadas, assim como curiosidades e regras. Fácil, interativo e de graça. Todo domingo até o dia 21 de agosto, no seu Diário do Pará. Patrocínio Boulevard Shopping, inspirado em você. Claro, Vencer Gigante e Abvida faz bem pra você. Realização Diário do Pará. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Mostre seu talento no maior festival de música do estado. Inscrições abertas para o 8º Festival de Música Popular Paraense. Até o dia 20 de setembro, nas lojas classificados tem no Formosa Cidade Nova e Augusto Montenegro, Shopping Remanso, RBA Almirante Barroso e Amada Plaza, Shopping Castanheira e Pátio Belém. Informações diarioonline.com.br/Festival de Música. Coordenação Marco Eventos. Realização RBA. A linha infantil Blossom Kids tem produtos para cuidar dos pequeninos e até de gente grande como eu. Tem shampoo que não arde os olhinhos, tem condicionador, sabonete líquido, talco líquido, óleo vegetal para hidratar e cuidar da minha higiene e creme para pentear meus lindos cabelos. Ah, e as embalagens vêm com meu amigo ursinho, estrelinhas e patinhas coloridas. É muito divertida. Blossomville, a arte de fazer beleza desde pequenininho. O pai é a luz que guia o filho durante sua longa jornada, ajudando a escolher o melhor caminho, oferecendo conforto e muito amor, dando abrigo e segurança nos momentos mais difíceis da vida. Feliz Dia dos Pais! Uma homenagem RBA TV, afiliada Band. Oferecimento Amaral Costa, tecnologia feita de gente.
Estácio Castanhal e iPhone Bel Castanhal apresenta a maior feira agropecuária do estado do Pará. 48ª Expofac em Castanhal. De 4 a 11 de setembro. Jorge Mateus Cavaleiros. Marília Mendonça. Informações 919-8807-2627. Ingressos online. primeingressos.com. Realização Choque Produções. Fechada a primeira semana de trabalho da volta de Dado Cavalcante ao comando do Paysandu. E ela foi fechada com um jogo treino contra a Tuna na manhã de sábado na Curuzu com um bom público. Vamos ver os gols do jogo treino. O Paysandu com uniforme de treino venceu por 3-2. Tá aí o primeiro gol do Paysandu marcado pelo Thiago Luiz de cabeça. Estilo, hein? Cruzamento do João Lucas e ele subiu com estilo. Cabeceou firme para fazer 1-0 para o Paysandu. A Tuna empatou ainda no primeiro tempo. Foram 2 tempos de 40 minutos no jogo treino. É aí o gol marcado pelo Bruno de cabeça, o atacante Bruno. Um cruzamento forte, né? E o Bruno desviou. Jogador alto, né? É, a batida cruzada, ele de cabeça mandando para o fundo do Barbante. Depois, ainda no primeiro tempo, o segundo gol do Paysandu, marcado também pelo Thiago Luiz, entrando nas costas da zaga e batendo cruzado. Está começando a achar depois do Criciúma, né? Eu acho que o Thiago Luiz é o cara, né? Foi um jogo que saiu super bem, né? Golaço. E aí o terceiro, ainda no primeiro tempo, cobrança do Thiago Luiz, assistência dele, o Celcinho de cabeça, rapaz. Fazendo 3-1 para o Paysandu. Esse é o primeiro gol de cabeça da carreira do Celcinho. Se a gente considerar em treino, talvez ele tenha feito, né? É verdade. E aí o gol do Moisés, no segundo tempo. Batendo cruzado, fazendo... Moisés, o... É ele mesmo, o Salvador, como diz o Dinho. 3-2 para o Paysandu. Foi assim a movimentação no sábado pela manhã. E o interessante nesta movimentação é que o Dado experimentou o Paysandu sem um homem fixo na área. Jogou com Maílson e Thiago Luiz mais à frente. O Celcinho fazendo a aproximação, né? Então, o Thiago Luiz, deu para perceber, era o último homem. Né? E aparecendo muito pelo lado esquerdo também, né? Exatamente. O Marcão treinou, porque o Emerson ainda está fazendo trabalho de fisioterapia, por causa do problema no quadril, enfim. Mas essa pode ser uma estratégia do Paysandu para este segundo turno. O jogo com o Ceará será sábado, às 21 horas, a CBF não alterou a data, e por enquanto ele está marcado para Curuzu. Tenho a impressão, eu tenho esta impressão, que o Paysandu vai jogar mesmo em Belém, na Curuzu, com segurança privada. Já que a Polícia Militar não garante segurança. No Mangueirão não pode ser, né? Não, no Mangueirão o Paysandu não joga. E, na verdade, o Congresso Eucarístico Nacional, que começa hoje, segunda-feira, e vai até o próximo domingo, dia 21, no sábado tem a missa solene lá no Mangueirão, né? Então... isso aí é que impede... mas impediria que se alguém fosse jogar no Mangueirão. Mas aí entra a questão dos critérios, né? Que a Polícia Militar adota já há um bom tempo. Esse critério não de adotar, tem atrapalhado muito a vida dos clubes. Não dá para entender, né? A gente já teve Congresso Eucarístico, futebol, sei lá. A gente já teve proibido porque havia a proximidade do Carnaval. E tem um detalhe, eu me lembrei agora, Paysandu e Ceará tem torcidas parceiras. Irmãs. Irmãs, Ceará, amor, né? Tem uma relação muito boa, né? Você está falando das uniformizadas, né? Aí é que é o problema. Elas têm uma sociedade... mas aí o Toninho lembra aqui, né, pelo ponto aqui, que a torcida do Fortaleza, que é inimiga do Ceará, é parceira do Remo. Aí fica a rivalidade de lá, daqui a rivalidade de lá. Eu só lamento que é o tipo da solidariedade que geralmente não constrói, né? Porque é só para baderna, para violência, para tirar o verdadeiro torcedor, assustar. Porque eu não creio que o Paysandu vá formalizar essa transferência desse jogo para Manaus.
sinceramente, pode até ser, se houver realmente a saída mais interessante seria Macapá. E tem que ser rápido, porque não dá mais, até terça-feira a CBF resolve. Agora são 5 dias. É feriado, né? Hoje é feriado. Mas só no Pará. Só no Pará. A CBF funciona normalmente. Até isso, Então, porque o aniversário do Guerreiro é feriado, seria nacional, né? Mas eu estou dizendo assim, porque a CBF ela teria que mudar amanhã. Ou no máximo terça-feira. Só que para mudar de local, muda a logística. O Ceará já está com as passagens... Hotel reservado, passagem comprada para vir quinta-feira às 23 horas, para voltar domingo, 12h20, para Fortaleza. Enfim, eu acho que vão ter que dar um jeito desse jogo sem Belém. Sábado à noite vai acontecer. Eu acho que mudança de data... Essa alternativa da segurança privada é o que se apresenta aí. É a única possibilidade. O que o Paysandu queria, e acho que poderia ser, só que o Ceará está botando banco, era transferir o jogo para terça-feira, dia 23. Porque o Ceará não joga na terça nem o Paysandu. Entendeu? Então, Ceará e Paysandu vão jogar só no dia 20. O Ceará joga, salvo engano, dia 26 e o Paysandu dia 27. Mas o que o Ceará está alegando é que não quer fazer 3 jogos em 7 dias. Mas quantas vezes já se fez isso? O gerente de futebol alegou que o Ceará iria fazer 3 jogos em 7 dias. Mas muitos já fez isso. Na verdade, a gente tem que... Ia jogar terça, sexta e terça. Guerreiro, eu entendo que, neste caso, a gente tem que também... Não, tem que entender a defesa do Ceará. Provavelmente, se fosse o contrário, também o Paysandu ia criar suas dificuldades. Porque, digamos, a sua programação é diferente. E o Ceará está pensando o seguinte, peraí, esse é um problema deles. Né? Não tem nada a ver comigo. E também não é um problema do Paysandu, é bom que se diga. Não, mas digo assim, o problema acaba sendo daqui, porque o Paysandu é mandante. O problema é nosso. É nosso. É nosso, da nossa estrutura. Exatamente. Envolve a questão da segurança. Agora não tem esse problema que se repete há muito tempo. Né? Tudo bem que o contingente... Em Belém não pode ter jogo no Carnaval. Só fez reduzir, né? Não há concurso e tudo mais, aquelas velhas histórias. Mas não é possível mais fazer nada quando há carnaval em Belém. Né? Quando é férias, né? Porque tem contingente que vai para o interior. Mas aí a PM pode dar o mínimo de homens com a segurança privada? Continua essa polêmica. Aliás, o Nino Machado fez uma matéria interessante sobre isso e também a apresentação do Robert, novo reforço bicolor. Segue a polêmica. Paysandu e Ceará será quando? Pela tabela está marcado para o dia 20. A Polícia Militar do Pará não dá garantia. Com o impasse, chegou-se a cogitar a possibilidade de ser realizado em Manaus. O Ceará já se manifestou no sentido de que ele não concorda com a mudança e, diante disso, nós mantivemos contato com o empresário em Manaus, que caso a CBF venha manter o jogo, né, no dia 20, no sábado, a gente tenha a oportunidade de pelo menos jogar em Manaus. Alberto Maia falou também da multa rescisória para dispensar o atacante Alexandro, que seria de R$350 mil. O Alexandro não foi dispensado em virtude da comissão técnica entender que ele é um jogador importante para a equipe. Por esse motivo, porque todo e qualquer jogador que nós entendermos que nós teremos que dispensar, será dispensado, porque o Paysandu vem cumprindo religiosamente com todas as suas obrigações e, graças a Deus, nós temos bom relacionamento com todos os atletas e, na hora de dispensar, a gente sempre conversa, analisa e fecha o melhor para o Paysandu. Maia, além de Robert, que foi apresentado no fim do amistoso contra a Tuna, já anuncia que outras contratações serão efetuadas. Nós estamos trabalhando para os reforços. Se Deus quiser, até o jogo contra o Ceará, devemos estar apresentando os nossos reforços. Claro, continuando em aberta a possibilidade de mais ou qualquer outra contratação. Robert chega como homem-gol e com grande responsabilidade de ter passado pelo Barcelona, apesar da pouca idade, 19 anos. Desde o momento que eu saí do Fluminense, eu saí com uma perspectiva de jogar aqui, de poder ajudar o Paysandu, de chegar a fazer gols. Eu espero que no Paysandu eu tenha as oportunidades devidas e eu possa exercer meu trabalho, porque o atleta vive de jogo, né? Se ele não jogar, como é que ele vai mostrar o trabalho dele? Não tem como. O atacante Robert explicou por que não ficou no Fluminense. Quando eu voltei do Barcelona, o time começou a contratar. Eu vim numa esperança de jogar para o Fluminense, só que nesse meio de contratações deram prioridade a outros atletas que
que são mais velhos, já tinham mais nome, que foi o Elito Silva, no caso, que veio do Arsenal, veio o Aquino, do Paraguai, outros jogadores, e eu acho que foi por isso. Eu acho que é uma aposta interessante do Paysandu. Aliás, não só o Robert, o Paysandu ainda não anunciou, mas no sábado à noite, no início da noite, surgiu a informação que o Paysandu tinha contratado também o Rivaldo Júnior, né? Está chegando, também de pouca idade. E essas apostas, se a gente olhar para trás, elas surtiram efeito no Paysandu. O Ailon é um exemplo disso. Está aí o Thiago Martins, que é o titular da equipe do Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, eu acho que essas apostas são interessantes. Não, e sempre se deram bem, né? Não é de hoje. O Juan na primeira fase. Na primeira fase, é verdade. E o Robert é de uma geração de bons jogadores que não tiveram oportunidade Ele é bom jogador. E vem de uma escola que é a base do Fluminense. Exatamente. Uma base respeitadíssima. Então, é interessante. O jogador mais novo, ele já traz uma vantagem, né? O problema da resistência melhor. E eu sempre penso o seguinte... Da diminuição de lesões, né? Como normalmente ocorre com o jogador mais rodado. Pois é, um jogador como o Robert, que vem do Fluminense para o Paysandu, ou do Rivaldo Júnior, salvo engano, estava no Internacional, na base do Internacional, sub-23, alguma coisa assim, está vindo. Eles vêm para rodar. O que é que o clube quer, o clube de origem? Que ele ganhe cancha. O que é que ele precisa mostrar para voltar ao seu clube com condições de ser titular? Futebol. Exatamente. Então ele vem com vontade, vem com disposição, vem com gana. Por exemplo, eu acho que é uma leitura diferente. Eu estava vendo um jogo da Série A outro dia e parece que está no Figueirense. Não é o Sassá do Botafogo, mas o Flamengo tinha um Sassá também. Aliás, você falou... Eu acho que do Flamengo era o Sassá no tema. Um grande personagem do Domingo dos Pais. Você lembrou, um garoto que, da base, que jogou a Copa São Paulo, que foi destaque, andou jogando no time titular, né? Entrou no Carioca e está jogando no Figueirense, foi emprestado. Quer dizer, ou seja, eles vai para rodar, para ganhar cancha, para depois voltar. Os grandes clubes, né, sempre fizeram isso. E é bom, tanto para eles, claro, como donos, né, como detentores dos direitos daquele jogador, como para quem se beneficia diretamente. Eu estou lendo o livro do Casagrande sobre a história dele com Sócrates, e ele conta algo que eu nem lembrava, que é a passagem dele, quando tinha surgido no Corinthians, mas o Brandão não dava chance, ele acabou brigando com o Brandão e o Vicente Mateus emprestou ele para a Caldense. E ele arrebentou lá na Caldense. Cruzeiro queria, mas aí o Corinthians cresceu o olho e trouxe de volta. Bem lembrado isso aí. Pô, são essas coisas que os clubes... E o Casagrande até hoje tem um carinho enorme pela Caldense. De vez em quando ele fala na Caldense. Porque lá ele resgatou a carreira. Deu caldo, né? Exatamente. Deu caldo. Foi ali que foi a plataforma, né? Para chegar de novo ao Corinthians. Bom, mas agora vamos voltar a falar do confronto Paysandu e Ceará. Independentemente da data, do local, é o próximo jogo do Paysandu. E é encrenca, né, Guerreiro? 35 pontos. O Ceará vive uma fase muito positiva, né? Vamos logo aqui a classificação. É bom checar, mas, enfim, uma fase muito boa do Ceará. O Ceará é o segundo colocado com 35, né? Está o Vasco 39, 33 CRB e 32 o Atlético Goianiense. Estão muito bem. Quatro. Esses aí, quatro... é um jogo dificílimo, claro, mas é também aquele tipo de jogo em que... Se você vence... E que induz o time à superação, né? Aquela coisa de você... É o chamado jogo que todo jogador gosta, porque vai enfrentar um dos grandes da competição. Só quem não vai jogar é o Richardson, que levou o terceiro amarelo no jogo contra o Vasco, que foi o último jogo, foi aquele 0-0 com o Vasco, lá em Fortaleza, com o Castelão entupido. Então o time deve ser Everson, Eduardo, Charles. Charles foi bem naquele jogo contra o Vasco. Foi muito bem contra o Vasco. Valdo e Thalisson, Diego Felipe. Aí vamos ver quem vai entrar no lugar do Richardson. Wesley Felipe, Rafael Costa e o William Henrique. Ricardinho é banco, né? Banco. Rafael Costa é o homem, o homem a ser vigiado. Impressionante. E no meio o Wesley, que está jogando muito bem. Exatamente. Aliás, incomodou, fez o diabo com a defensiva do Vasco naquele dia. E o Rafael Costa perdeu uns 2 gols lá, eu vou te contar. E o Paysandu tem todo mundo. Completo, né? Fica aí esperando a situação do Robert e até de repente, isso que você falou, que foi Só o Emerson que ainda está em tratamento
fisioterápico, mas deve jogar. Se ele Marcão... jogou contundido lá... Joga agora. Agora, o Dado, que reestreia, ele pode repetir, de repente, Guerreiro, pode ter sido até um laboratório esse jogo com a Tuna. Esse formato, sem atacante de ofício, né? Jogadores que se aproximam. Que Vamos chegam, ouvir o Dado? Como o Thiago Luiz. No pós-jogo, ele falou, aliás, não só ele, como o Charles Ratinho, o técnico da Tuna. O objetivo principal foi alcançado. A utilização de todo o elenco que eu tenho à disposição, alguns mais, outros menos. A formação que nós trabalhamos hoje, né, com o Thiago mais à frente, junto com o Maílson, e a entrada do Celcinho como meio armador. E tudo isso dentro da minha visualização, né, foi bom, foi positivo. A equipe se comportou da forma que eu esperava. O time jogou diferente, sem referência, sem um homem de área. E com isso ganhou muito mais mobilidade. A preocupação era que acontecesse a chegada e o Recife teve muita liberdade para chegar. O Lucas também teve liberdade para chegar e acabou que a gente acabou não sentindo falta tanto do homem dentro da área. Um excelente jogo para a gente avaliar a nossa equipe, avaliar cada atleta, avaliar aquelas coisas que a gente tem que melhorar, né? Ainda tem coisinhas, mas o jogo exigiu, né, aquilo que a gente provavelmente vai pegar na segundinha, né? Então, para nós foi excelente esse trabalho aí em parceria com a Tuna. Pois é, eu chamei o gatinho de ratinho. Ato falho. Uma inversão. Eu acho que eu pensei no ratinho. Agora tanto. Eu pensei gatinho e falei ratinho. Porque o gato vai atrás do rato. Aí o rato fugiu. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora, a rainha ruim resolveu. Não, saiu bem. Não, mas o gato vai lá e... Não, eu tô falando assim, eu ia falar sobre isso, né? O bom desse jogo treino, além do Paysandu ter feito lá, né, as experiências com o Dado, mostrou uma Tuna que pode ser uma Tuna... que, quem sabe, pelo menos né? a Tuna está rodando, está treinando, está jogando. É um belo teste esse. Em setembro começa essa segundinha, só são 2 vagas. São 12? São 12, né? São. Então. São 12 equipes brigando por 2 vagas. Tuna, Castanhal, Isabelense, Pinheirense, Desportiva, Carajás, Esporte Belém, Tiradentes, Time Negra, Vila Rica, Pedreira e Gavião. Mas a Tuna que pelo menos a que Tuna, se estruture, até porque ela está se estruturando no aspecto de gestão, está faltando deslanchar de novo no futebol, né? E está postando, embora tenha alguns jogadores rodados, mas ela está postando uma garotada, né? Acho que a Tuna está com um olho no gato e outro no peixe, né? Não pode ser diferente. É no rato, né? E o Dado, essa mudança de sistema, de forma de jogar, porque o Dado vai implementar no segundo turno, isso já está muito claro, uma nova maneira de jogar do Paysandu. Ele compreendeu que a maneira que ele colocou o time, o sistema que ele utilizou nas primeiras rodadas do Brasileiro da Série B, enquanto técnico do Paysandu, esse esquema não funcionou. Ele fez água. Então ele vai para um novo sistema, para uma nova maneira de jogar. Partindo já de uma realidade consolidada, que é um setor defensivo que sem dúvida nenhuma, evoluiu muito com o Dalpozo, né? Eu acho que ele parte desse ajuste que já existe no setor defensivo, principalmente com os zagueiros. Foi isso que ele disse. Gilvan na entrevista, ele disse com muita clareza isso. A consolidação do sistema defensivo, ou a manutenção desta consolidação, e uma melhora do sistema ofensivo, ou seja, uma qualificação do sistema ofensivo. É isso que ele busca. E acho que ele está muito próximo de alcançar, de chegar a um resultado interessante, porque o Paysandu, nas 2 últimas partidas, ficou claro que o Paysandu tem um organizador, tem um meio armador de verdade. O Thiago Luiz voltou, né? A gente já conhecia, sabia que ele jogava, mas ele começou de uma maneira muito discreta, muito tímida, mas houve uma evolução e está fazendo gols, que eu acho que é um dos aspectos que mais valoriza o trabalho de um meio armador de verdade. Ele precisa ter essa segurança. É mais ou menos como foi o Celcinho no Campeonato Paraense, que disparou, fazia gols e tudo. Aquilo vai dando ao jogador, cada vez mais, aquela força necessária para criar, para ousar. Né? O meio armador ele precisa ousar, ele precisa ter iniciativa, ele precisa surpreender o adversário. O Paysandu não tinha isso, né? Com o Rafael Luz, não tinha isso com o próprio Celcinho, não teve isso, quem mais ali no meio? A gente até Rafael Costa. Rafael Costa.
Que o é Thiago, bom jogador, a gente sabe que é bom jogador. Exatamente, mas o Thiago Luiz, de todos esses, é o que parece dar sinais de que vai agarrar essa camisa 10 de verdade. Aliás, ele herdou a camisa 10 mesmo, né? Ele é a camisa 10 na lista oficial, o que é muito bom, a coincidência. Hoje já mostrou de novo, né? No caso, ontem, no domingo, no sábado. No né? sábado contra a Tuna. Fez um gol de estilo, né, de cabeça, né? Exatamente. Fez um gol de cabeça, naquela função de atacante mesmo. Mostramos agora. Tá aí o gol. E fez o segundo gol do Paysandu. Foi um cruzamento dele. Uma metida como se bola cruzada, né? Não, o terceiro foi assistência dele, mas o segundo, a gente vai ver agora depois do gol do Bruno. Ele recebe em velocidade, né? O lançamento do Recife para ele e entra nas costas da zaga. Então, para definir. Meio que em diagonal por trás do zagueiro. Por ser exatamente o último homem de ataque. Né? Você vai ver aí, ó. Recife recebe e faz a metida. Ele leva e bate cruzado. Foi um lance muito parecido com a metida do Marcinho para o Edno no jogo de sábado, né? Mas do outro lado. E o zagueiro chegou antes e cortou. Bom, eu queria lembrar que faltam 2 jogos para fechar o primeiro turno da Série B, jogos atrasados, né, que não ocorreram na última rodada. Bahia e Atlético Goianiense, Sampaio Correia e Goiás. Paysandu hoje é o 12º, mas ele pode perder uma posição se o Bahia vencer o Atlético Goianiense. Pode permanecer na 12ª posição para iniciar o segundo turno, mas pode perder uma posição depois dos jogos da terça-feira. Paysandu e Ceará é o jogo de sábado às 21 horas, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que a CBF se comporta até terça-feira. A vitória diante do Ceará vai colocar o Paysandu na primeira página. Vai colocar o Paysandu, acho que ainda não esteve na primeira página. Perdão, acho que ao longo de todo o primeiro turno não chegou na primeira página. Vai passar a primeira página. Será o primeiro momento de primeira página do Paysandu. Hoje, quem tem 28 pontos, que é o Náutico, são 2, né? O Náutico e o Londrina é o 6º colocado. Exatamente. Então ele vai lá. Se ele vencer o Ceará, ele vai... Vai 28. Lógico que... Vai encostar dos outros, vão jogar. Composição de resultados mas vai a primeira página, seguramente. A coisa ainda está muito embolada aí no meio, né? Nessa faixa do 6º até o 11º, 12º. Está muito próximo. Eu diria até o 15º, porque de 23, 24, a diferença 25, 26, é um ponto. Agora o Paysandu, ele vai receber o Ceará no sábado, aí ele sai para jogar no outro sábado contra o Oeste, lá na Arena Barueri, e volta para receber o Tupi na terça-feira. Então, só para lembrar isso, ainda voltando ao assunto do Ceará, se o jogo fosse dia 23, como seria uma alternativa, o Paysandu também faria 3 jogos em uma semana, não apenas o Ceará. Só para destacar isso, que o Ceará não era o prejudicado. Jogaria terça, sábado e terça. O Paysandu jogaria terça, sábado e terça. O Ceará jogaria terça, sexta e terça. Né? Também ficaria, né, muito apertado. Pois é, então ficaria a mesma coisa para os dois. O Ceará ganharia mais um dia de recuperação. Né? E o jogo de sexta seria em casa. Guerreiro, só voltando aí essa questão do dado e do possível esquema que ele vai usar contra o Ceará, ficou claro, né, e, digamos, o diagnóstico que ele fez ao retornar... Perdão, Zé, só para corrigir, o Ceará jogaria terça, sexta e segunda. Tem um jogo, o jogo do Ceará contra o Atlético Goianiense é na segunda, dia 29. Talvez, então, um pouco mais de esperneio. E acho que o Ceará está levando muito a sério, e com razão, o projeto do acesso. Sim. Eles estão muito focados. Sem dúvida. É esse o ponto. Imagino que seja isso também. Agora, o dado diagnosticou claramente que o Paysandu não tem atacante de ofício. Né? Ele desistiu. Aparentemente, não está contando muito... Leandro Cearense e Alexandro são opções de mudança de jogo. É o que me parece. Circunstâncias do jogo. De uma partida. Nada interessante isso. Eu queria falar de uma matéria que o Bola publicou com o Paulinho, nosso amigo Paulinho Oliveira, campeão do samba, né? Sim. Não só no Pará, mas no Rio de Janeiro, terra do samba. E ele fez algumas críticas e tal, o estilo do Paulinho, né? Ele é uma pessoa muito franca, muito aberta. Mas ele me ligou à tarde, meio triste, porque houve uma reação de setores do próprio clube, conselheiros, até diretores, reclamando que ele teria exagerado, tinha castigado, carregado muito contra o Paysandu. E colocando até em dúvida a lealdade dele à bandeira. E ele nem precisou pedir isso, porque a gente conhece, nós todos aqui,
sabemos do compromisso, da lealdade, do trabalho que o Paulinho já prestou ao clube, né? Eu até comentei com ele, acho que é uma questão de momento, às vezes a pessoa lê e tem aquela reação. Interpretação, né? Mas até mesmo as coisas que ele falou foram muito no sentido construtivo, né? Elogiando muito o trabalho das diretorias, falo diretorias desde o Van Dijk até o presidente Alberto Maia, e ligou, puxa, falem alguma coisa, e eu estou falando aqui justamente por isso, não só por ele ter pedido, mas acho que é uma questão de justiça também, né? Nessa hora, às vezes, uma certa mágoa, uma irritação leva a você a esquecer todo um trabalho. Aí vai no impulso, né? E o Paulinho foi campeão, né? Dirigiu... Fez um trabalho na base muito interessante. É verdade. Pô, eu queria abraçar aqui o Luiz Eduardo, Luizinho, 7 anos de idade. Tem festa no dia 16 para ele. A Rose, a mãe, a Rosalina, a avó e o Raiká, tio, todos bicolores, felizes pela data. Um abraço pro Luizinho, falar em aniversário, já do tem alguém Paysandu Esporte aniversariando Clube. neste momento. Hoje você Alguns estaria minutos, virando a folha, né? Guerreiro. Você vira a sua folha, né? Página virada e descartada. Aí recebo um abraço de toda a equipe. Obrigado a todos. Como está na madrugada, quando amanhecer o dia, ninguém enxerga mais. Né? Já a gente volta para a reta final do Bola na Torre. Todo dia é dia de economizar na Big Ben. Tem a terça do genérico e a quinta da fralda para você economizar muito mais. Big Ben, todo dia, preços que ninguém tem. A Big Ben não para. Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. Tá suave. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Tá suave. Deixa o trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma coisa de todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos, tá suave, tá suave. E se a cada noite der bola, relaxa, tá suave, tá suave. Se tem uma gol de gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Todo dia é dia de economizar na Big Ben. Tem a terça do genérico e a quinta da fralda para você economizar muito mais. Big Ben, todo dia, preços que ninguém tem. A Big Ben não para. Shop Mix, seu guia eletrônico de compras, produtos e serviços. Patrocínio Memorial Maxi Domini. Óculos em promoção é nas óticas Provisão. 3263-2745. Venha fazer o curso de barbeiro profissional na Embeleze em trocamento. 98229-1357. Moraes Materiais de Construção, o barateiro da cidade. Armarinho Janaína, tudo para o manto da santa. A
melhor quarta da cidade, é a quarta absoluta do Botequim. E esta quarta tem ouro no 12, com ultra ouro negro e forró no 12. Open bar de cerveja até 11h30. Mulheres e universitários não pagam até 11h30, censura 18 anos. Já no sábado no Botequim tem a cervejada do Safadão, com Beto e Naldo, nosso Tom, forró no 12 e classe A. Open bar de cerveja e ninguém paga até meia-noite. Informações 981064292. Quarta e sábado vem multidão pro Botequim. Neste domingo, 14 de agosto, tem concerto da Orquestra Jovem Vale Música. Serão composições clássicas interpretadas por crianças e adolescentes atendidos pelo Vale Música, um programa que contribui para a profissionalização de meninos e meninas da rede pública de ensino de Belém por meio da música. O concerto é às 7 horas da noite no Arte Doce Rock, fica na Avenida Magalhães Barata, 1022. A entrada é franca. Realização Musicarte Produções e Ministério da Cultura. Patrocínio Vale. Se quer vender e quer comprar, corre logo, vem pra cá. Classificados online do Diário do Pará. Tudo aqui tem, é mais completo pra você anunciar aqui. Tudo aqui tem, .com.br. Tudo aqui tem, é o melhor canal e você anuncia rapidinho. Tudo aqui tem, tudo aqui tem, tudo aqui tem. De móveis e imóveis, tudo aqui tem, tudo aqui tem. Anuncia que é grátis. Tudo aqui tem, tudo aqui tem. Diário do Pará. A maior festa retrô do estado do Pará. Terça, dia 6 de setembro, véspera do feriado, na Assembleia Paraense. Hot Classics a festa. Lançamento do primeiro DVD. Os melhores hits dos anos 70, 80 e 90. Com os DJs Rodrigo Mutran e Kleber Barros. A apresentação Luciano Manga. Terça, dia 6 de setembro, véspera do feriado. Hot Classics a festa. Lançamento do primeiro DVD. Vendas, ingressos e mesas. Loja Zoverinde. Apoio Tijuca e Rodeio. Coordenação Marco Eventos. Durante os jogos, o Masterchef está fervendo. E nesta terça, Leonardo, Raquel e Bruna competem por uma vaga na final. A cozinha nunca esteve tão tensa. Gente, falando sério, são segundos agora. Nesta terça, 10h30 da noite, tem a semifinal do Masterchef. Oferecimento: quer vender ou comprar? Tudo aqui tem.com.br. Boulevard Shopping, inspirado em você. E Faculdade Fibra, para quem quer bem mais que um simples diploma. Reta final do Bola na Torre. Tá aí o Trigolino, né, Tomazão? Hoje, você é um aniversariante, mas eu vou presentear o nosso chefe maior, Antônio Emílio. Mais do que justo. A Bia vai adorar. Mais do que justo. Ai, 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 ai. Que truco. Olha aí, essa aí. Tá vendo? Ah, mas pode entrar. Pode entrar sim, invadir, tudo. Pode. A causa é nobre. Por favor, aqui por trás, né? Por trás aqui, a causa é nobre. Agora, vem cá, trouxe o bolo, mas não tem faca pra cortar? E a vela? Faca, chefe. Vocês querem me emocionar, assim. Isso não estava no script, obrigado. Mas cabe palmas, né? E mais do que a Mara, né? Obrigado. Bater palma para aniversariante. Trazendo a inspiração de Nossa Senhora do Loreto, né? É verdade. Agora, todas as bênçãos do chefe. Obrigado. Bora bater palma pro homem. Parabéns aí. Obrigado. Esse aqui é o chefe. Esse é o chefe. Ele é o dono do Trigolino. Toninho, aproveita e faz o seguinte, pega o teu Trigolino. Pronto, leva o teu Trigolino, Toninho. A Bia vai adorar. Obrigado, meus amigos. Obrigado pelo carinho de todos, tá? A tia Gina aqui, olha, a tia Gina. Bolo de chocolate tá garantido. Obrigado, Gerson. Obrigado, Tomazão. Vamos mandar um abraço pro Rui Brandão, Cláudio Brandão, o Luiz, o Thiago, a galera do Trigolino, porque senão a gente entala. Obrigado a todos, obrigado por tanto carinho aqui de toda a equipe, todos aqui presentes, obrigado. Eu fico muito lisonjeado, emocionado e agradecido e realmente não mereço tanto. Você que já teve um domingo com todos nós, dos pais, né? É verdade. E aí completa final a festa. De semana de fortes emoções, Gerson Nogueira. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Tudo aqui tem.
Quer vender ou comprar? Tudo aqui tem.com.br. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. E Big Ben,